convidar vocês, doutora Marcela Menezes. Bem-vinda. Oi, gente. Oi. Ai, gente, vontade de abraçar a pessoa. Pois é, a gente não pode, só de longe. Então, agora a gente já vai seguir as recomendações, né? E a gente sabe que é difícil. Muito difícil, até porque isso é social, né, Paula? Isso. Eu, então, assim, gosto de chegar, pegar na mão, abraçar, enfim. Vamos aí adequar. E antes de falar um pouquinho da doutora Marcela, eu queria contar pra vocês por que eu decidi fazer a live, porque eu poderia só ter adiado o evento. Mas eu vivi uma situação essa semana com a minha filha, Gabriela, de 6 anos. E ela chegou pra mim e falou: mamãe, uma coleguinha tava tossindo na sala. Não, na verdade foi assim, eu espirrei e ela falou coronavírus. E eu não tinha tocado em assunto de coronavírus de maneira alguma. E aí eu falei, coronavírus, Gabi? E ela falou, mamãe. Eu falei, como assim coronavírus? Onde você ouviu isso? E ela contou que uma coleguinha tava tossindo na sala e a outra falou que ela tava com coronavírus. E aí eu perguntei, falei, filha, então o que é isso, né? O que você entende que é coronavírus? Aí ela falou, olha, mãe, foi até é triste, mas é engraçado, né? Ela falou, mãe, é uma doença grave que mata. E aí ela me perguntou se a coleguinha ia morrer. E aí eu fiquei pensando, conversei com meu esposo, né, sobre isso, o quanto a gente acha que as crianças não estão percebendo, porque lá na nossa casa não tem, eles não assistem noticiário. E ela estava super antenada, sabendo do coronavírus, então eu pensei, nossa, a gente precisa realmente conversar com essas crianças, porque é um momento, assim, de pânico, né, Marcela? Assim, de apavoramento, a gente não sabe como falar, o que vai acontecer. O próprio evento, eu publiquei na terça-feira, né? Eu comecei o Save the Dates, fiz a publicação oficial na quarta, e na sexta-feira já tinha aquele tanto de notícias. E aí eu fiquei um pouco apavorada e falei, nossa, como que tá acontecendo rápido, né? Então decidi fazer a live, convidei a doutora Marcela Menezes, ela vai falar um pouquinho do trabalho dela. Ela é infectologista, médica integrativa e é mãe do Arthur, mamãe do Arthur e da Alice, então achei bem oportuno ter ela aqui com a gente, que é mãe também, e acho que vai conseguir entender um pouquinho dessas nossas aflições agora nesse momento, né? Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Primeiro eu queria agradecer a Paula pelo convite, porque é sempre importante, né? Quando a gente estava decidindo fazer ou não a live, a gente ficava pensando, já tem muita informação, se a gente deve fazer, já tem... Esses dias mesmo eu fiz um stories no meu Instagram falando que, nossa, eu não aguentava mais receber tantos vídeos e áudios sobre a questão do coronavírus. Mas o que é importante é que a gente, como profissional da saúde, médica, infectologista, eu me sinto na obrigação de dividir conhecimentos que são conhecimentos sérios, né? E sim, para poderem ser compartilhados. Porque igual eu pedi aquele dia pra gente ter uma seriedade ao compartilhar, desde que sejam coisas verídicas, né? E os grupos de mães, assim, estão bombando, muita informação, muitos manuais, muitas coisas. Justamente. A gente fica bombardeado de tanta informação e sem saber para que lado ir, realmente como proceder. Justamente. Né? O que a gente precisa fazer. Esses dias eu ouvi um desses 1000 vídeos aí. E foi uma coisa que eu achei interessante. É a primeira epidemia digital, da era digital. Então, tudo isso está muito aflorado, porque toda hora chega Instagram, WhatsApp, e você recebe o mesmo vídeo 1000 vezes, né? Exatamente. Mas então é por isso que a gente está aqui hoje, e principalmente para focar nessa questão de auxiliar vocês, mães, e na questão das crianças. Isso que a Paula contou hoje, que aconteceu com ela, é muito importante, né? Eu também vivencio isso lá em casa, eu tenho 2 crianças. O mais velho tem 6 anos e ele tá mais antenado do que a mais nova. Que é a Gabi, né? Eles são da mesma idade, então já começa a entender. E ele tava... antes, no começo, quando tava lá na China, que a gente... O vírus, né? Que a gente também não assiste noticiários lá em casa, mas acaba que eu e meu esposo conversamos sobre o assunto, eles estão perto, né? Aí ele já tava me perguntando, mãe, esse vírus tá do outro lado do mundo, né? Ele não chega aqui não, né? Aí esses dias a gente comentando que no Brasil já tinha tido caso, eu vi que ele tava assim meio preocupado. Aí hoje de manhã nós fizemos a sessão coronavírus lá em casa. Nossa, aí ó, uma boa sugestão. Então nós vamos até falar como. Fizemos, tem até esse manualzinho, um que fizeram para criança, esse tá bem legal. Não sei se você recebeu esse. Recebi vários, né? Recebi um do Cordel, que é através da
contando através de música, e o manual que eu achei bem todo desenhado, achei que para as crianças tem uma linguagem mais fácil. Então, mais esse que fala, né, que se você se sente triste, preocupado... Isso, que avalia o sentimento da criança. Bem legal esse manual, o Arthur adorou. E aí hoje eu até publiquei no meu stories ele falando: mãe, antes eu estava preocupada, agora eu já estou tranquilo, que eu sei que o coronavírus, vocês vão nos proteger e tal. Então assim, eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar para as crianças. Não tem como, nós estamos numa era digital, que elas sabem o que está acontecendo, e eu acho que também não é deixar a criança na bolha, mas não deixá-la em pânico, né? Isso é muito importante. Exatamente, até porque se a gente não falar isso, eu acho que vale para tudo, né? Se nós não conversarmos com os nossos filhos, alguém vai conversar, alguém vai conversar e eles vão saber de outra forma. Então, para mim, foi um alerta, foi, opa, peraí, você não tá falando de coronavírus com a Gabriela, mas ela tá aí sabendo e por outras fontes, pelos coleguinhas, então isso mostra que tá circulando a informação entre as crianças. Justamente. E assim, Marcela, doutora Marcela, né? Ah, que isso. Falando um pouquinho aqui do medo, da ansiedade, nesse momento eu acredito que a gente entrar em pânico com tanta informação, com tudo, não vai levar a nada, né? Na verdade... Pelo menos esse é o meu sentimento. Sim, na verdade, pânico nunca nos leva a nada, não ajuda a gente a resolver nenhum problema, nenhuma situação, né? Não é agora com o coronavírus que a gente precisa entrar em pânico. Eu acho que são duas coisas, assim, bem diferentes que estamos vivendo e que eu acho que nenhuma das duas é legal, né? A gente precisa encontrar o caminho do meio. Tem muita gente negando, tipo assim, isso não tá acontecendo, a mídia que tá demais, não vai chegar aqui e tal. E tem muita gente pânico total, que não quer nem sair de casa. Eu acho, então, assim, que nós temos que encontrar o caminho do meio, né? É uma realidade, o coronavírus está aí, ele vai se espalhar, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro, mas o pânico não vai resolver nenhum desses problemas, né? A gente precisa ter clareza, seriedade e fazer as medidas de prevenção. E até hoje, quando eu coloquei, anunciando o adiamento do evento, eu coloquei muito tentei passar um pouquinho dessa mensagem, da gente se manter numa vibração mais de paz, sabe? De amor. Ainda li hoje, assim, que dessas mensagens de WhatsApp que eu recebi, falando que vamos propagar a epidemia do amor, né? Então, assim, dá pra gente falar sobre o assunto, tratar de uma coisa séria, fazer a nossa parte, mas se manter numa vibração mais tranquila, de calma, de paz, né? De serenidade. Eu concordo, né? Até pra contextualizar sobre essa questão, né? Vou falar um pouquinho, assim, só do que eu faço especificamente, né? Porque eu sou infectologista, né? Minha especialização reconhecida pelo CRM é infectologia. E durante essa trajetória eu acompanhei, né? E trabalho hoje com medicina integrativa, que é uma abordagem dentro da medicina que a gente trabalha centrado no paciente, não no sintoma especificamente. E uma das principais coisas que a gente usa é a prevenção. E, além disso, a gente trabalha também com a questão de física quântica, que é justamente a questão da vibração, da energia, né? Em que energia a gente está vibrando? Em que energia a gente quer que as nossas células vibrem? Se a gente estiver vibrando na energia do medo, nossas células também vão estar vibrando na energia do medo, nós vamos reduzir a nossa imunidade, nós vamos ficar mais propensos a pegar as doenças. Então, sempre... Então, tem propensão de pegar. Sim, né? porque, na verdade... Isso, às vezes, gera polêmica para quem é muito, né, querendo ser cientificamente só respaldado na ciência, mas não tem como a gente negar que as nossas energias mudam que as nossas emoções têm influência nas nossas doenças. Isso cada vez mais está sendo comprovado na medicina. Exatamente. Então, as nossas emoções são muito importantes. Então, vamos começar por disseminar mais essa vibração, né, de sim sabermos o que está acontecendo, mas sem pânico, de vibrar mais pelo amor e para que esse coronavírus passe logo. Isso. Marcela, e fala aqui para quem está seguindo, para as mães que estão aqui assistindo a gente agora, como é que tá a situação de Uberlândia? Porque a gente escuta assim, olha, São Paulo já tomou medidas, as escolas, algumas escolas públicas já pararam, as escolas privadas receberam recomendações, foram cancelados vários eventos, acima de 500 pessoas. Vamos falar agora de Minas, né? O Zema colocou
publicou uma notificação, né, um alerta para que não aconteça eventos com mais de 100 pessoas. E aí a gente pensa em Uberlândia, como que tá? É aquela história, né, do Arthur, que o Arthur comentou, tá longe o vírus ou tá perto? Vai chegar aqui ou não? Já tem casos aqui, porque tem muita especulação, né? Sim. Muita conversa. Como infectologista, eu trabalho na rede municipal aqui de Uberlândia, então, assim, até o dia de hoje, nós não temos nenhum caso confirmado aqui na cidade de Uberlândia. Então, confirmado não tem aqui em Uberlândia. Não temos até o dia de hoje. Isso é muito importante, que nessa questão do coronavírus, às vezes uma coisa que a gente fala hoje, amanhã, não é que ela é mentira, né? Ela não é válida mais, né? É porque é um vírus novo. Um vírus novo, várias coisas nós estamos descobrindo junto. Mas, assim, até o dia de hoje, nós não temos nenhum caso confirmado aqui em Uberlândia. Nós temos, sim, vários casos suspeitos e que estão em investigação, que estão sendo realizados aqueles exames, mas nenhum caso confirmado ainda. Agora, o fato é, o vírus vai chegar. O vírus vai chegar aqui em Uberlândia, até porque nós estamos hoje num mundo global, que todo mundo viaja para tudo quanto é lugar, né? Então, assim, em São Paulo, no Rio, nós já tivemos vários casos. Temos muitas pessoas que fazem essa conexão. Então, pessoas que daqui de Uberlândia que vão para lá, pessoas de São Paulo Rio que vêm para cá. Dias, quantas pessoas fazem essa questão dessa conexão, né? Então, assim, vai ter, mais cedo ou mais tarde, esses casos vão chegar aqui. E a questão, né, dessa parte de suspensão ou não de eventos, de aula, eu acredito que isso será feito de uma maneira gradativa e, se for necessário, que as autoridades irão tomar, sim, essas medidas aí no decorrer das próximas semanas, que eu acho que vai ser crucial para ver como vai ser esse aumento dos casos aqui no Brasil, se nós vamos ter aqui em Uberlândia ou não. Isso, e como proceder. Antes da gente entrar aqui um pouquinho nas perguntas, eu já recebi algumas perguntas por WhatsApp, já no meu perfil eu aqui entrei do Instagram. Isso, vou dar uma olhada, se vocês quiserem fazer alguma pergunta por aqui, eu vou acompanhando pra gente perguntar pra Marcela e tornar essa live muito produtiva pra gente, pra realmente trazer informação que vai nos ajudar a nos tranquilizar nesse momento. Mas agora eu queria te perguntar em relação às orientações, higiene, como que a gente fala com essas crianças? Então, crianças, né, digamos, igual na idade dos nossos, mas assim, mais velho um pouquinho, mais velhos, são tão pequenos, né, mas já são grandes, na verdade. Mas pra mim tem os 3, né, a de 6 é muito mais velho. Mas se você perguntar, eles já até sabem, né, a mãe, ao tossir, como que a gente tem que fazer, né, assim, com o bracinho, lavar as mãos. Agora, crianças muito pequenininhas, é difícil porque as crianças compartilham brinquedos, as crianças põem o brinquedo na boca e compartilha com outro, elas compartilham um copo, né? E tudo isso é muito misturado. Mas e assim, eu não sei se apesar de ser infectologista ou por ser infectologista, eu sou muito tranquila em relação a essas questões de compartilhar. Até porque, em épocas normais, né, digamos assim, até porque a criança precisa de estar com o sistema imune dela bem desenvolvido, para ela ter como lidar com essas doenças. Mas não tem como deixar a criança também numa bolha, não tem, né? Não coloca a mão ali, não fica só no chão e tal. E isso falando de coronavírus, mas vamos pensar nos outros vírus que estão aí circulando, né? Que eu acho que as condutas são muito parecidas. Bem parecidas. Isso mesmo que eu tô entendendo? Vai me falando. Não, sim, pela questão do influenza, que já é comum, né, no nosso meio. Mas então, assim, claro que o que a gente, nesse momento de epidemia que a gente está vivendo, que já foi decretado, né, mesmo uma pandemia, ou seja, mundial, é importante a gente evitar, assim, que as crianças tenham esse compartilhamento. É importante a gente evitar que elas compartilhem na garfo, não as só as crianças, né? Adultos, às vezes, a gente também faz esses compartilhamentos. Com os filhos. Com os filhos, Então, isso é importante. E a orientação é a questão, né? Higienização das mãos, antes, por exemplo, antes do banheiro, após o banheiro, antes de tocar alguma coisa que é tipo uma mesa onde a gente tem algum tipo de contaminação, além da higienização das mãos, se não for possível com água, ter um álcool gel para higienizar as mãos, né? Importante isso também. Na hora de tossir, questão da etiqueta da tosse, né? Sempre cobrir a boca com o braço. Isso são coisas, assim, que são de educação e de higiene, independente da gente ter coronavírus ou não, né? Eu acredito muito que agora, em função dessa pandemia do coronavírus, fica tudo mais inflamado. Sim. Mas essas condutas a gente já
já tem que passar para as crianças sempre, né? Sempre. Da questão da higienização. Então é falar dessa maneira mais didática mesmo das crianças, Sim, com as crianças, com né? as crianças. E a gente está por perto, né? Assim, sempre a gente vai estar por perto dos filhos, se não for a gente, vai ter algum adulto responsável que precisa orientá-lo sobre essas questões também. Entendi. Ó, vamos passar aqui agora então para algumas perguntas que eu já recebi aqui. E até nós falamos aí da escola, né? Ana Flávio, né? Deve ser Ana e Flávio. E como fica a escola? Devo levar meu filho na escola ou no momento deixar ele em casa e esperar que tudo volte ao normal? Essa pergunta eu sabia que ia acontecer, né? Porque é uma dúvida comum de todas as mães aí, eu acho, provavelmente, né? Na escola dos meus filhos, na sala deles, que todo mundo sabe que eu sou médica, infectologista, eles ficam me mandando mensagem no WhatsApp. Hoje você vai levar? Você vai mandar o Arthur? Você acha que a gente manda? Ah, então manda. para que assim, se o Arthur tá indo pra escola, se a Alice tá indo pra escola, tá tudo certo, Tá então tudo vamos certo, mandar. Vamos mandar pra escola, né? Mas é assim... Mas é realmente preocupante. A gente fica, e agora? Levo ou não levo? Sim. Até então, na prefeitura aqui, não teve... Em Uberlândia, a gente, inclusive, na próxima segunda-feira, amanhã, né? Às 14 horas, nós vamos ter uma reunião com o Comitê de Enfrentamento que já tem do aqui na coronavírus, cidade, que já tem na cidade, que está reunindo sempre, mas vai ter mais uma, porque é a reunião quase todo dia, porque muda tudo quase todo dia. Mas até a última recomendação, as aulas estavam ok, mantidas. E o que é importante a gente falar é que isso é hoje, né? Então, assim, realmente, por enquanto, ao meu ver, não temos nenhuma... assim, não precisamos deixar a criança fora da escola, assim, podemos mantê-la. E esperar as próximas semanas pra gente entender como será esse vírus aqui na nossa cidade, né? Isso. E outra coisa que eu ia te perguntar é a respeito, vamos supor, da escola. Que eu escutei em algumas lives que eu assisti, de alguns profissionais falando da importância, por exemplo, se a criança não vai para a escola, se a escola suspende as aulas. Qual que é a tendência? Quem tem a rede de apoio... Isso, não, quem tem uma rede de apoio, que são os avós, eu vou falar por mim, vamos pensar que o pai e a mãe estejam trabalhando, a empresa ainda não liberou, a escola decreta, suspende as aulas. Uma das primeiras atitudes é levar para os avós, é isso, né? Sim, e é o grupo de risco, porque a criança hoje ela não é o grupo de risco. Sim, isso é importante. Como eu falei, por vírus ser novo, a gente tem vários estudos que vão acontecendo, mas até o momento, os estudos que a gente tem dos outros países, as crianças não são grupo de risco do Covid-19, né? Diferente, por exemplo, do influenza H1N1, que elas são grupo de risco. Aí, outro dia, uma mãe até me perguntou, então quer dizer que as crianças não pegam? Não, não é isso, né? Elas pegam, ou elas são assintomáticas, ou elas são pouco sintomáticas. Então, talvez vai passar por nós como um simples resfriado, uma gripe. Que menino que não fica escorrendo o nariz? Isso. A minha fica o dia inteiro. Esses dias perguntaram, se a criança estiver escorrendo o nariz, não leva pra escola? Eu falei, então a minha nunca vai pra escola, porque todo dia tá escorrendo o nariz, né? Porque são várias questões, mas... então, assim, as crianças, sim, elas podem pegar do mesmo jeito, mas elas têm esses sintomas, às vezes como uma gripe comum, um resfriado, só que isso não quer dizer que elas não estão transmitindo. Então, esse é o grande cuidado. Então, às vezes a criança transmite... assintomática. Isso, assintomática, e ela fica com os avós. E eles, sim, vão ter sintomas. Entendi. Podem ter, né? Mas é onde está o grupo de risco, aí acima de 60, 65 anos de idade. E principalmente se tiver alguma comorbidade, né? O que é isso? Alguma outra doença associada. Principalmente doença do pulmão, doença do coração, diabetes, onde a gente tem um grupo de risco maior. Então não seria também, assim, pra gente dar até uma sensação ruim, a gente ouvir e pensar, nossa, então agora os nossos pais ou os avós, né, não podem ter mais o contato com a criança porque são um grupo de risco. Vamos pensar que aqui está tudo tranquilo, Sim. Mas nas cidades onde já acontecem, tem que ser feito um cuidado maior, né? Principalmente se a criança tiver com alguns sintomas, se ela tiver com febre, se ela tiver com algum resfriado, né? É importante ter esse cuidado aí com as crianças, com os avós, né? Com as pessoas mais de idade. Entendi. Então, por enquanto, não tem nada em relação normal para a escola. normal para a escola.
E vamos seguir aí como que vai ser as próximas recomendações, até mesmo das autoridades em relação ao coronavírus. E até porque, né, gente, criança doente não tem que ir pra escola. Começa por aí. É isso daí. Independente de estar com qualquer doença. Vou só compartilhar aqui uma situação que está acontecendo agora, essa semana, na salinha do Miguel, meu filho de 2 anos, o caçula. Tem várias crianças que foram manifestando uma virose, estomatite, e aí então as crianças não estão indo na aula. E é isso, criança doente não tem que ir. Até porque, além de pensar, claro, na transmissão, independente de coronavírus, além de pensar na transmissão, porque criança tá 20 crianças junto numa sala que é fechada e tudo. Não, e essa fase é isso, eles às vezes pegam a garrafinha do outro. De qualquer vírus, qualquer bactéria, a criança, né, não tá bem. Se ela tá doente, ela não tá aproveitando a escola, não tem por que ela tá lá, ela quer ficar no colinho, né? Ela quer ficar em casa, quietinha. Quer o colinho da mãe. Quer o colinho da mãe. Ou o colinho do pai. Justamente. Ela não quer a professora nesse momento. Exatamente. Então é importante ter esse cuidado com as nossas crianças em relação a manifestar qualquer sintoma, não só em relação ao coronavírus, ao Covid-19. Teve uma pergunta aqui da Thalita Mamed sobre festa infantil em salão de festas. Devemos ir ou não com as crianças? Esse também é um tema, assim, acaba entrando mais ou menos na mesma questão da escola, porque é uma aglomeração, né? Isso, salão de festas não só de crianças, festas no geral, né? Que juntam geralmente mais de 100 pessoas, em um lugar às vezes fechado e tal. No momento também ainda não, temos a recomendação assim, do governo de Minas, especificamente, para eventos com mais de 100 pessoas, né? Então, nesse momento, eu acredito ainda que a gente não está, digamos assim, proibidos de levar. Mas hoje mesmo eu até recebi uma mensagem de uma paciente pelo WhatsApp falando que ela tinha uma viagem, né, para São Paulo, se ela deveria cancelar ou não. Então, assim, eu acho que não tem muita regra, mas existe bom senso. Se for uma coisa que a gente pode adiar, vamos adiar, vamos esperar. Até porque a gente não sabe como que vai ser nessas próximas semanas. E isso é uma coisa muito importante que também eu, quando estava estudando primeira vez o vírus, tive essa dúvida e vários pacientes me perguntaram, tinham essa dúvida no sentido, o vírus vai se espalhar, isso é um fato. Então, por que a gente vai ter que ficar em casa? Ele vai se espalhar mesmo, não é? Sempre ficavam me perguntando isso. Acontece que a gente precisa que esse espalhar para grande parte da população seja de uma forma mais gradual. Porque senão a gente vai fazer uma curva assim, de epidemia, com um número de casos muito altos, de uma vez, num pouco espaço de tempo. E aí a gente não vai ter, inclusive, sistema de saúde para atender esse número de pessoas, porque aproximadamente 20% das pessoas precisam de alguma assistência à saúde, seja 1 ou 2 dias com oxigênio, outros mais graves, de uma UTI, por exemplo, e a gente não vai ter esse número de leitos para esse tanto de pessoas. Se a gente consegue que essa disseminação seja mais lenta, a gente consegue que todo mundo tenha acesso ao sistema de saúde quando for necessário e, consequentemente, menos mortes terão, porque a gente terá um acesso adequado à saúde. Então, é importante, sim, a gente frear essa disseminação. Então, olha só, se é isso mesmo que eu entendi, essas questões da prevenção, das medidas que os governos estão tomando, as prefeituras, diz respeito à prevenção para que se espalhe gradualmente. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque se vem de uma vez, os leitos não vão comportar. A gente não tem um sistema de saúde hoje que comporte, que é um... Isso não é que o Brasil é ruim, a saúde no Brasil é ruim, porque sempre a gente tem porque isso. Porque isso está acontecendo, inclusive, na Itália. Justamente, é uma epidemia. E a gente tem oportunidade de países que estão recebendo esse vírus um pouco mais tarde, de aprender com os erros dos outros países, né? E com os acertos. E em países que aconteceu isso, que eles fizeram contenção social, que espalhou mais devagar, como Taiwan e Singapura, Singapura não teve um óbito até a última vez que eu vi. Então, assim, o número de óbitos é muito menor. Então, chegou lá, mas não chegou de uma vez. Não chegou de uma vez. As pessoas tiveram acesso ao sistema de saúde. Então, porque se você tem um acesso adequado, você tem mais chance, né, para os idosos, por exemplo, de não sofrer com isso. Então, isso traz pra gente uma noção, eu penso que uma noção de responsabilidade com o todo. Porque, por exemplo, eu não sou um grupo de risco, as minhas crianças não são um grupo de risco. Mas os idosos são. Então, se eu sou uma fonte de transmissão e eu estou aí participando,
de grandes aglomerações e não estou fazendo a minha parte com relação à higiene, com relação aos cuidados, então eu entendo que eu não estou cuidando do todo. Isso. Né? É um momento de responsabilidade social. Exatamente. Então acho que cabe aqui um pouquinho essa reflexão. Justamente. Não é isso? Sempre o cuidado com o outro. Ô Marcela, e tem uma pergunta aqui: quanto tempo leva para o infectado ter os sintomas? Acho que alguém também fez uma pergunta. Vou olhar aqui. Não. Aqui, peraí, vamos nessa aqui então. Aqui, tá. ó. Quanto tempo leva para o infectado ter sintomas? Isso aí é interessante. É o que a gente chama de período de incubação. O que é isso? A gente teve o contato com o vírus hoje, mas a gente ainda não teve os sintomas. Quanto tempo é esse período de incubação? Ele pode ser de 2 até a 16, 18 dias. Com uma média, mais ou menos de 6 a 7 dias. Essa é a média. Mas como eles viram que a maioria não passa de 14 dias, é por isso que a quarentena, quando estabelecida, ela é estabelecida por 14 dias, que é o tempo de transmissão. Mas se eu tive os sintomas, se eu peguei o vírus hoje, né? Se eu entrei em contato com o vírus hoje, eu posso começar a manifestar, inclusive hoje, mas geralmente a média é 5 dias. Entendi. E após contrair o vírus, quanto tempo demora para mostrar exames? Então, hoje nós temos essa parte de exame, né, muito avançado, né? Então, a gente faz por PCR, que a gente chama, que é ver o genoma ali do vírus, você vê o DNA do vírus. Entendi. Isso você pega bem na fase de viremia. Então, assim, se eu tive contato com o vírus hoje, mesmo sem ter sintomas, se eu fizer o exame amanhã, esses exames já detectam a positividade. Claro, não é 100%, é um exame muito sensível e muito específico, ou seja, se você tem o vírus, tem grande chance dele pegar realmente no exame, e isso a gente tem muito avançado na medicina hoje. Sim. Então, mas a questão é, se a pessoa está com sintomas, ela tem que procurar o pronto-socorro, porque a questão que eu estou escutando falar é assim, não vamos superlotar os pronto-atendimento, porque a gente superlota e deixa de atender aquele paciente que realmente precisa. Então, tá aí pela questão, volta naquela questão do sistema público, do sistema público não, do sistema público e privado, do sistema de saúde, não conseguir não comportar isso, né? Até porque os exames, assim, você falou que descobre rápido, mas ele leva um tempo, eles não são feitos. Sim, isso, é rápido assim, para ter a detecção, né? Mas para o resultado, a gente ainda tá aqui em Minas Gerais, a gente ainda tá com um delay aí, uma demorazinha nesse resultado, porque não são todos os laboratórios que já são aptos por fazer esse exame, então aí eles ainda estão indo pro de referência, então a gente tem uma demora no resultado desse exame. Então a pessoa fica ali em quarentena, né? Quarentena, se ela tiver os sintomas, em isolamento. E aqui, ó, veio uma pergunta muito interessante aqui da Juliana, perguntando se a gente precisa ficar então em isolamento. Acho que não dá pra voltar, o que passou. Passou? Uhum. A pessoa que experientíssima em live. Mas eu li a pergunta, então foi perguntando se a gente precisaria, então, pro bem comum, ficar em isolamento voluntário. É isso. Por exemplo, eu fazer, colaborar para que não aconteça essa propagação rápida aqui na nossa cidade, se eu preciso ficar em casa. É isso, acho que eu pergunto. Se entendi. Eu preciso... Então, isso é mais ou menos o que a gente respondeu agora mesmo anteriormente, né? Que é da responsabilidade social. Eu acho, assim, até o momento, a gente não é que todo mundo não precisa sair de casa amanhã, não pode ir em lugar nenhum, não é isso. Senão a gente também tá colocando pânico de novo aí na questão. É mais ou menos isso, vai ter uma festa aí para 200 pessoas, é uma confraternização da empresa. Gente, ok, tem algum problema em adiar? Não, vamos adiar, vamos colaborar com esse momento de não entrarmos aí 300 pessoas num ambiente fechado, para aglomeração. Foi um pouquinho a questão que eu vivi em relação ao maternite, né? O nosso evento não seria para 200 pessoas, mas se você me convidar para um café, eu vou, não tem nada a ver. Então, café tá liberado, desde que não seja com umas amigas, 4 amigas, então, vamos lá tomar um café, né? Justamente, lava a mãozinha. Isso, até porque... E se você não estiver gripado, né? Agora muda, isso é a pergunta, muda totalmente se eu for uma pessoa que eu tô com sintomas, né? Eu tô com sintomas de gripe, independente se é coronavírus ou não, eu não vou sair disseminando aí pra todo mundo, né? Exatamente. Aí vamos ficar em casa, esperar passar o tempo dessa virose aí. E agora, pensando um pouquinho, essa até é uma pergunta minha, né? Pensando um pouquinho nas minhas seguidoras, nas pessoas que acompanham o meu trabalho, que são gestantes.
né? Gestantes e mulheres que estão no período de amamentação. E aí? Então, Posso amamentar? Porque eu li, eu vou te falar assim, o que é a minha percepção, eu queria saber se era isso. Eu li um periódico do The Lancet, que é assim, uma referência, falando que não foi encontrado o vírus Covid-19, nem no líquido amniótico, nem no sangue de cordão umbilical e nem no leite materno. Esse artigo. E assim, até o momento não foi encontrado, né? Que foi uma das diretrizes, então, falando em relação à transmissão. Sim. A gente não tem ainda uma diretriz brasileira igual a gente tem do H1N1, do influenza, sobre essa questão da amamentação, né? A gente acaba orientando as mães nessa questão do Covid-19 como se fosse o H1N1 ou influenza. Ou seja, são poucas as doenças que realmente estão contraindicadas à amamentação. Então, no Covid-19 também não existe até o momento, que pode ser que amanhã fala que vai estar o Covid aí no leite materno, a gente não sabe, né? Mas até o momento não a mãe pode continuar amamentando. E isso falando de mães infectadas, sim, tá? mães que estejam com sintomas de gripe, por exemplo. Não é indicado parar de amamentar, mas tem alguns cuidados a mais. Então, se a mãe está com sintomas gripais, isso vale para o influenza H1N1. Isso já é uma diretriz que vem do influenza, então não é novidade agora no Covid-19. Então é um cuidado maior. É um cuidado maior. Ela precisa usar máscara na hora da amamentação, porque, gente, tá aqui o bebê, né? Tá muito pertinho, a gente adora ficar olhando, beijando. Então, isso é parte... E na amamentação, às vezes, falta mão, se você vai tossir ou espirrar, então... você usa o lado, você vira pro lado, mas enfim. E a gente é malabarista, né, nessa hora. Então, assim, usar a máscara, aí sim a questão de lavar a mão, higiene, tudo isso... E que nesse momento, então, são essas as recomendações. Mas então, o aleitamento não está contraindicado. Então o benefício do aleitamento materno ele supera os riscos. Isso sem a gente falar que você está com a imunidade para criança, né? Todos os anticorpos, tudo isso. Então, essa orientação. Porque se a gente for pensar em uma suspensão de um aleitamento materno, qual o impacto que isso vai ter para a criança? Né? Entrar com fórmula em crianças menores e sem ter a indicação para isso. Então, cada caso é um caso, tem que ser avaliado. Justamente. E se a mãe tiver infectada ou com sintomas, tomar as precauções de higiene. É isso. Né? Então, gente, ninguém para a amamentação. Vamos continuar dando TT para os nossos que é maravilhoso, né? filhos, que é maravilhoso, que é muito, assim, uma fonte de proteção. E até uma questão que a gente, né, vem estudando, porque que as crianças, elas têm essa reação com o vírus de mais amizade, assim, né? Digamos, sem ter sintomas muito graves. Uma das coisas que a gente pensa e raciocina, digamos, bioquimicamente, é sobre o sistema imune, né? Por quê? O que acontece? Isso é bem importante. Quando a gente tem contato com um vírus, a primeira vez, quem responde é a nossa imunidade inata. Por quê? Quando a gente já tem contato com o vírus outras vezes, a gente tem uma célula de defesa, que é uma célula de memória. E quando é a primeira vez, a gente não tem essa célula de memória. E as crianças têm uma imunidade inata muito boa, geralmente passada pela mãe, através do aleitamento materno. Então, talvez por isso elas respondam melhor a essa epidemia aí que está chegando, né? E por falar em imunidade, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que a gente precisa, nesse caso do coronavírus, não só do coronavírus, na verdade, né? Pra gente nos proteger de todas as doenças aí transmissíveis, estar com a nossa imunidade em dia, a gente tem menos chance de pegar, e se a gente pegar, a gente tem muito mais chance de ter sintomas leves. Então, deixar a imunidade em dia é a bola da vez. Tá, então vamos lá. O que é deixar a imunidade em dia? Vamos colocar em palavras. Vamos colocar. Aqui. Eu li sobre a vitamina D, é isso? Também. Né? Na verdade, a vitamina D ela é muito importante para essa imunidade inata. Que é a que eu falei, que é responsável para entrar em contato com um vírus que a gente nunca teve contato antes. Ela tem assim, inúmeros trabalhos científicos mostrando como ela ajuda nessa imunidade inata. Todo mundo precisa suplementar? Quanto precisa suplementar? Isso sempre vem e pergunta. Às vezes agora mesmo vai perguntar. Gente, isso é individual, não tem como, tem que conversar com um profissional de saúde. Mas o fato é que um solzinho, com certeza, cai bem para nossa imunidade aí. Inclusive, a gente não manda tomar banho de sol desde bebê lá? Exatamente. Isso é para aumentar a nossa imunidade inata, aumentar a nossa vitamina D. E para quem não pode, realmente, uma suplementação de vitamina D cai bem, sim.
Tá, e em relação à questão de imunidade também entra a questão de alimentação. Claro, aí continuando essa parte de imunidade, são vários tripés, né? A gente faz isso com uma alimentação saudável, menos fast foods, menos trigo, menos leite, menos açúcar e mais verduras, legumes, comida, né? Comida de verdade. Exercícios físicos, todos os pilares de uma vida saudável estão ajudando aí na nossa alimentação, na nossa imunidade. E da gente se proteger, da gente aumentar então a imunidade. Justamente. Teve uma pergunta aqui da Juliana Pena, falando que na Coreia do Sul me parece que eles fizeram um diagnóstico prévio. Acredito que passou a pergunta aqui, Ju, se você quiser perguntar de novo, mas ela está querendo saber se é possível fazer o diagnóstico prévio aqui em Minas ou aqui no Brasil. Tipo, diagnosticar, eles foram rápidos para diagnosticar, é isso. Antes de ter os sintomas, será? O que é esse diagnóstico? Será que seria isso, Ju? Seria antes de ter os sintomas? Faz a perguntinha aqui de novo. Se é antes, se a pessoa com sintomas vai ao pronto-socorro. Porque mesmo se for isso a questão dos sintomas, mesmo que ela não tenha o sintoma e teve o contato, ela pode sim ser diagnosticada no exame. Entendi. E aí entra na questão de política pública, de conseguir atender toda essa demanda. Sim. Né? Isso é uma questão de várias que a gente pessoas vai procurando, né, pra ver como vai ser o decorrer aí. E teve uma pergunta aqui do ar-condicionado, aqui, ó. Ah, tá. Aqui, ó. Visto que o vírus se dissemina mais no frio e em ambientes fechados, seria uma medida de prevenção sensata desligar ar-condicionado em certos ambientes? Então, mas desligar o ar-condicionado e o quê? Fechar as portas? Ou desligar o ar-condicionado e abrir as portas? Porque, na verdade, se a gente sempre... porque aqui tá que dissemina no frio e em ambientes fechados. Ah, sim. Dissemina mais, né? Mais na rápido. verdade, a gente vê, igual o influenza H1N1, né? Em países mais frios, a disseminação é mais rápida. Não é verdade, igual eu já li em alguns lugares, falando que no calor o vírus não propaga. Não é isso, ele propaga porque de uma se fosse maneira... pensar, no Brasil a então gente não chegaria. Ia ter, né? Aqui o Uberlândia nesse forno tá esses dias. Então aí não chegaria. Ia ser bom. Mas realmente são doenças que aumentam casos, tanto que a influenza, a gente vai ter agora os casos nossos, geralmente a partir agora, né? De maio, junho, que é a época que começa o frio, né? Primeiro porque as pessoas geralmente estão mais aglomeradas, todo mundo juntinho, em lugares fechados. Então, assim, se a gente estiver num ambiente com muitas pessoas e a gente puder abrir as portas para ventilar ao invés do ar-condicionado, com certeza é melhor. Você vai estar passando o ar, né, corrente ali no ambiente. Entendi. Desde que tenha essa possibilidade de agora abrir. Não adianta a gente ficar no forno lá dentro sem um ar-condicionado, mas todo mundo fechado, porque você vai estar circulando o ar da mesma forma. Vai estar circulando também, né? Uso de máscaras. Vamos lá, porque eu vi... Esse é polêmico. Polêmico, porque assim, tem muitas pessoas usando, aqui em Uberlândia ainda não vi. Mas, também por exemplo, ainda não em vi São Paulo, no aeroporto, em vários lugares, sim. As pessoas usando máscara. E aí, a gente precisa sair colocando máscara nas crianças, na gente? Fala um pouquinho. Eu estava até pensando sobre ela, que eu sabia que ia ter. E li algumas coisas, assim, umas que eu achei bem interessante, né? Claro que o uso das máscaras auxilia, assim, na prevenção. Mas o que é mais importante é a consciência da pessoa que tem um sintoma. Ela, sim, deve usar a máscara. Não quem não tem, por exemplo, não tem sintoma nenhum, para que eu vou colocar máscara nesse e sair momento por aí? Não tem essa indicação. Porque agora, se você tá com sintoma gripal e vai, né, ter coriza, vai poder espirrar tudo, você colocar a máscara, você tá evitando que esse vírus pegue 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que estão próximas de você, né? E sabe o que eu li? Eu acho muito interessante, falando que quando a pessoa... eu ouvi na live que a Renata do Mulheres Exponenciais fez também, que foi muito boa, viu, Rê? Falando que as pessoas ficam um pouco descompromissadas, né? Quando coloca a máscara, ela se sente que ela, então tá, estou fazendo minha parte, estou protegida. Isso quando não puxa e deixa o nariz de fora, né? Você já viu as máscaras aqui pela metade. E aí dá um descuido em relação às mãos. Então, o que adianta você ficar de máscara o dia inteiro, chegar em casa e você tá com as mãos aí sem higienização adequada, e você pega no alimento, ou você pega na criança, ou você, enfim, você vai estar contribuindo também. Então a máscara não garante nada. Tanto que, se fosse assim, a gente ia dar máscara para todo mundo e o vírus não ia pegar ninguém, né? Mas tanto que essa questão da máscara é interessante, assim, e é importante, por exemplo, que são as orientações que a gente faz aos profissionais de saúde, né? Quando o paciente chega lá e ele tá com esse sintoma gripal, ele procurou por isso, a gente já
coloca e já entrega a máscara para ele. Aí quem vai colocar é o paciente, ele tá com sintoma gripal e ele vai colocar a máscara. Entendi. Ou o profissional de saúde que tá ali sim, aí o profissional também. de saúde que tá ali lidando, aí tem todas as recomendações do tipo de máscara, quando trocar, né, que cabe aí pros profissionais de saúde. Entendi. Deixa eu que ver se tem mais vulneráveis, né? Exatamente. Questão, acho que entra aqui, ó, que veio uma pergunta de piscinas em clubes. Entra, acho que na mesma questão aí. Acho que a da piscina veio pela questão da secreção, né? Das pessoas estarem. Crianças, então, mas a criança doente. Não deve ter piscina. É isso. Acho que responde a pergunta, né? Justamente. Eu acho que entra nessas questões igual de festa. Porque assim, se você tá num clube, né, com várias pessoas saudáveis, geralmente o clube é um ambiente aberto, né? Que você vai estar ali, não num aglomerado, em lugar fechado. Mas se a criança estiver gripada, a gente não deve levá-la, né, ao clube. Exatamente. Acho que é isso, né, que veio assim Acho que a gente deixou passar algumas perguntas aí que a gente não viu. Se for... Eu vi só subindo ali, mas eu não consigo enxergar. Inclusive tem uma agora aí, né? Vamos... Não, aqui é a questão do ar-condicionado. Do ar-condicionado. Se vier alguma outra pergunta que passou e a gente não respondeu, se vocês quiserem me mandar inbox, que eu passo para a doutora Marcela e a gente responde também. Eu quero também, eu pensei aqui de compartilhar esse material que você falou que usou hoje na conversa sobre o coronavírus. Sim, vamos. Esse eu acho bem interessante. Sentou lá em crianças. casa todo mundo. Aí a gente eu coloquei no tablet, né? Primeiro que eles adoram um tablet, né? Eu fiquei evitando lá em casa ao máximo, mas a gente precisa usar nas horas bem-vindas, né? E a gente colocou lá o tablet, explicou tudo sobre o coronavírus. A Arthur já tá dando aula do coronavírus pros coleguinhas. Eu gostei muito dessa sugestão, acho que... Porque não adianta a gente deixar as crianças no mundo que não tem, mas não precisa ficar e as crianças menores, né, que talvez que não teriam o mesmo entendimento que uma criança de 6 anos, reforçar a questão de uma linguagem também didática, reforçar... assim, eles têm a compreensão deles, né? E dos pequenininhos, nós, os pais, por eles, isso, né? nós cuidarmos por eles. É justamente isso. Acho que a mensagem, assim, que, né, fica desse momento que a gente está vivendo é justamente essa questão de não negar, mas também não entrar em pânico, né? Que a gente pode contribuir para que essa disseminação seja mais lenta, fazendo com essa questão dessa responsabilidade social e pensando em nós, em cada um de nós, mesmo não sendo grupo de risco, você pode estar em contato com alguém que é grupo de risco. Então, é importante, sim, pensar nessa questão aí da imunidade, da alimentação saudável, da suplementação adequada. Esses dias mesmo, acho que foi sexta, eu fiz um vídeo com vários suplementos que nos auxiliam nessa parte da imunidade, né? Questão de ter saúde intestinal adequada, então probióticos, glutamina, que inclusive as crianças podem e devem fazer uso, claro que de uma forma e dose adequada para as crianças, então conversar com o profissional de saúde que cuida, né, da criança ou da mãe, por exemplo, utilizar esses suplementos, porque como o próprio nome diz, é suplemento, é só o a mais, a gente não vai viver disso, né? A base é uma alimentação saudável, mas em momentos como esse, para a gente se proteger, é importante a gente fazer uso dessas armas aí, para que a gente possa, às vezes, não ter o vírus, ou se tiver, ser mais brando. Isso não vale só para o coronavírus. Por exemplo, né, quando a gente fala de doenças como a meningite, que sempre é temerosa, né? É temeroso. Por que assim, várias pessoas entram em contato com a bactéria, umas desenvolvem a doença, outras não, outras desenvolvem grave, né? Justamente é como que o nosso sistema imune lidar com essa bactéria, com esse vírus, no caso. Isso, então o mais importante é a gente se fortalecer. Sempre. E se vocês quiserem acompanhar, conhecer um pouquinho do trabalho da doutora Marcela Menezes... Meu Instagram é @DRA, né, de doutora.marcela.menezes. Onde lá vocês vão ver tudo assim nessa parte de saúde. Eu brinco que eu deixei de ser médica da doença para ser médica da saúde. Exatamente, para trabalhar a prevenção. E é isso, e a ideia dessa live de hoje e é por isso que eu escolhi a Marcela, para realmente mostrar isso, que o mais importante é a prevenção. São os cuidados. Independente de qual doença seja, Covid-19 ou qualquer uma que venha a ter. Isso, muito grata, não vou te dar aquele abraço, aquele beijo. Essa a gente deixa para outra oportunidade, né, Paula?
Isso, mas eu li hoje uma mensagem que falava assim que a gente agora vai sorrir com o olhar. Justamente. Achei interessante, porque vamos aprender então, né? O convite é esse, vamos aprender a sorrir com o olhar e a transmitir a nossa simpatia, o nosso amor, né? E até sermos simpáticos com pessoas estranhas no dia a dia, mas sem pegar na mão, sem estar... E não vibrar na vibração aí do medo, do Isso. pânico. Mudar a nossa energia das nossas células aí, vibrando sempre em paz, tranquilidade, né? Pra gente manter essa energia legal. E é muito importante, assim, fica a reflexão também sobre isso, né? O quanto nós somos vulneráveis como seres humanos, a gente vê tantas coisas acontecendo nesse mundo, tantas pessoas, enfim... Né? E vem um vírus tão pequenininho e mostra que nós somos todos iguais, estamos todos na mesma e precisamos sim cuidar um do outro, nem que seja do outro lado do planeta, e que precisamos sim aprender uns com os outros. E é isso, fica aqui a mensagem, vamos nos cuidar, vamos ter calma, tranquilidade, amorosidade, né? Para falar com as nossas crianças e ter os cuidados necessários e fazer a nossa parte. Sim, isso, né? Acho que é isso mesmo. E como a gente falou que é uma doença nova, que cada vez a gente vai ter mais novidades mesmo, e o que a gente falou hoje pode ser que amanhã, nossa, mude, né? É importante a gente seguir, né? E caso vocês queiram, lá no meu Instagram, sempre a gente vai ter, eu vou atualizar vocês aí das novidades aí do Covid-19. Isso, e é isso. Muito grata por vocês, pela doutora Marcela estar aqui com a gente, por vocês que assistiram agora ao vivo, por vocês que pararam o seu domingo aí para se informar. E bora compartilhar essas informações com outras pessoas queridas, né? E a live vai ficar gravada por 24 horas, então dá para compartilhar e as pessoas poderem assistir também um pouquinho do que a gente falou aqui hoje. E é isso. Tá? Muito grata, até mais. Tchau, bom domingo pra vocês. Tchau, tchau.